pessoas, tudo bem? Hoje no vídeo eu vou explicar para vocês como que a gente calcula, né, ou o que é o mínimo múltiplo comum, também conhecido como MMC. Então, ó, imagina que o mínimo múltiplo comum, ele é um cara que está perguntando assim, ó, eu quero saber quais múltiplos, ou melhor, né, quero saber qual que é o primeiro cara, vamos imaginar que está do menor para o maior, que está na tabuada do 24 e do 30, porque lembra que o múltiplo é o cara que está na tabuada daquele número? Então, por exemplo, o múltiplo de 3 são os carinhas que estão na tabuada do 3, o 3, o 6, o 9, o 12, tananã. Então, o mínimo múltiplo comum quer saber o menor carinha que está na tabuada de dois números ao mesmo tempo. Por exemplo, do 24 e do 30. Então, a gente poderia fazer assim, né, ó. Você vai lá e vai escrever os múltiplos do 24. Então, 24, 48, 72, 96, 120. E também vai escrever os múltiplos do 30. Então, você vai colocar lá, né, 30 vezes 1, 30 vezes 2, 30 vezes 3, 30 vezes 4. E aí, agora a gente vai olhar para esses dois e ver qual que tem aqui e aqui também, ó. E aí a gente pode ver que tem o 120 aqui e aqui. Então, se a gente quiser saber o mínimo múltiplo comum do 24 e do 30, a gente poderia perceber, ó, que é o 120. Só que alguns múltiplos podem demorar bastante para vir, né? Ó, aqui não demorou muito, né? Você começou, aqui já apareceu e aqui também. Então, como que a gente pode descobrir isso sem ter que ficar fazendo a tabuada de cada um até aparecer um carinha igual? Então, para isso a gente vai usar isso aqui, ó, a fatoração dos dois números, né, que a gente está querendo saber o múltiplo, em fatores primos, ó. Lembra lá que os números primos, se você não lembra certinho de cabeça, escreve no seu caderno. Você olha lá no seu livro, né, quais que são os números primos e já escreve eles que a gente vai usar. Então, é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e assim vai. Né? Geralmente, até o 11 já resolve o problema. Então, ó, vou escrever o 24, o 30, fazer essa barrinha aqui e eu vou começar. Então, eu vou perguntar assim, ó, quem dos meus números primos é capaz de dividir o 24 e o 30. Lembrando que a gente tem que escolher um número primo, que a hora que a gente faz a divisão, a gente consegue o resto zero e no resultado não tem vírgula, tá? Então, ó, o 24 é um número par e o 30 também é um número par. Uma diquinha pra vocês, ó, qualquer coisa vocês até escrevem aí, ó. O que é o número par? É um número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, ó, o 24 termina em 4, é um número par. E o 30, que termina em 0, também é um número par. Então, significa que eu posso usar o 2. Então, ó, vou fazer a continha, ó. 24 dividido por 2 é 12. E o 30 dividido por 2 é 15. Se você não consegue fazer essa continha de divisão de cabeça, pode fazer ela no papel. Você faz o desenho da chave, né? Bonitinho, num cantinho lá na folha do seu caderno, para poder fazer a continha, tá? Tem bastante gente que erra aqui porque não consegue fazer a continha de divisão. Então, vamos treinar a fazer a continha de divisão, né? Aí, eu fiz essa linha, vou fazer a próxima. Ó, tem o 12 e o 15. O 12 é par e o 15 não. Então, a gente pode escolher o número primo aqui, que dá para dividir o 12 e o 15, ou a gente pode continuar usando o 2, né? Porque aí dá pra dividir o 12 e o 15 que não dá certo, porque se a gente for fazer 15 dividido por 2, o resultado vai ter vírgula, a gente só copia ele embaixo, ó. Então, eu escolhi o 2, ó, pra fazer aqui o exemplo pra vocês. 12 dividido por 2 é 6. Coloquei o 6 aqui embaixo do 12. E o 15 dividido por 2, que não vai dar certo, eu copiei ele aqui. Aí eu quis continuar usando 2. Por quê? Dá pra mim usar pra fazer 6 dividido por 2. Então, 6 dividido por 2, 3. 15 dividido por 2, que não dá certo de novo.
coloquei aqui embaixo. Então, agora eu tenho 3 e o 15. Nenhum dos dois, né, dá pra mim fazer a divisão usando 2. Então, agora eu vou ter que trocar de número primo. Vamos ver se o 3 dá certo? Eu posso fazer 3 dividido por 3? Posso. Dá número sem vírgula. E 15 dividido por 3? Também. Então, eu vou escolher o 3 mesmo. Então, 3 dividido por 3 é 1. E 15 dividido por 3 é 5. Aí, agora eu vou ter que mudar de número primo de novo, porque aqui ficou 1 e aqui ficou 5. Então, vamos tentar o próprio 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, ó, chegou aqui 1 e 1. Significa que acabou minha continha para descobrir o MMC. Aí, agora que acabou essa continha aqui, como que eu vou saber qual que é o MMC, né? Tá faltando essa resposta ainda. Qual que é o menor múltiplo entre o 24 e o 30? Para descobrir isso, eu vou multiplicar esses números que eu coloquei aqui, ó. Por isso que tem que colocar eles aqui direitinho. Então, eu vou fazer, ó, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. E 60 vezes 2, 120, ó. Então, eu coloquei que o meu MMC entre 24 e 30 é 120. Igual a gente tinha descoberto aqui. Só que... Então, os dois jeitos dão certo, né? Geralmente esse aqui é o mais usado, mas se você não conseguir se adaptar a ele, não conseguir fazer, pode usar esse aqui também, tá? Mas tenta usar esse outro jeito aqui, porque na matemática a gente tem sempre vários caminhos para descobrir o resultado. E se você sabe usar todos os caminhos, é como se você tivesse uma maleta de ferramentas assim, ó. E aí você tem o martelo para pegar o prego e depois um pedaço de ferro, tipo uma chave inglesa, sabe? Você pode usar o martelo ou a chave inglesa, né? Para pregar o prego. Os dois vai dar certo, só que um vai dar menos trabalho que o outro, né? E aí depende de quem tá trabalhando com isso e da sua situação. Então, ó, eu coloquei mais exemplos aqui, ó. Agora a gente vai fazer o MMC do número 20 e 30, usando a fatoração por números primos, ó. Então, coloquei o 20 e o 30 e tracei a minha barrinha. Aí eu vou falar, qual número primo será que eu posso usar? A gente sempre começa, você não sabe de onde começar? Começa lá do comecinho. Qual que é o primeiro número primo? O 2. Então, vamos ver. Consigo fazer o 20 dividido por 2? Consigo. E o 30? Também. Então, eu vou usar o 2. Então, 20 dividido por 2 é 10 e 30 dividido por 2 é 15. Número par para dividir é fácil, né? Se divide por 2 é facinho. Então, por isso que é legal começar com ele. Agora, vamos lá. O 10 e o 15. O 10 é par, o 15 não. Então, como o 10 é par, eu posso usar o 2 de novo. Então, vou usar ele, ó. 10 dividido por 2, 5. E 15 dividido por 2 vai dar número com vírgula, então não vou fazer a divisão. Vou copiar ele aqui embaixo. E agora eu tenho o 5 e o 15. Nenhum deles dois é par. Então, eu vou ter que trocar de número primo. Então, depois do 2 vem o 3. Eu consigo fazer 5 dividido por 3? Não consigo. Eu consigo fazer o 15 dividido por 3? Consigo. Então, eu vou usar o 3. O 5 que não dava certo, eu copiei ele aqui embaixo. E aqui, ó, 15 dividido por 3 dá 5. E aí, agora que eu tenho 5 e 5, qual o número primo que eu vou usar? O 5. Então, 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. E pra gente descobrir qual que é a resposta, né? O menor múltiplo comum entre o 20 e o 30. Vou fazer a continha de vezes, ó. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. E 30 vezes 2, 60. Então, tá aqui a minha resposta, ó. O MMC de 20 e 30 é 60. Coloquei aqui também, ó, outro exemplo. O MMC do 12 e do 18.
Então, de novo, ó, escrevi o 12, o 18 e tracei a minha barrinha. O 12 e o 18 são pares, então vou poder usar o 2. Escrevi ele aqui. 12 dividido por 2 é 6. E 18 dividido por 2? 9. Aí eu tenho 6 e o 9. Como o 6 é par, eu posso usar o 2 de novo. Então, por isso que eu coloquei ele aqui. Quanto que é 6 dividido por 2? 3. Coloquei o 3 aqui. 9 dividido por 2? É número com vírgula, né? Dá 4,5, 4,5. Então, eu não vou fazer a divisão, vou copiar o 9 aqui embaixo. Agora eu tenho o 3 e o 9. Nenhum dos dois é par. Nenhum dos dois dá para fazer dividido por 2. Então, eu vou ter que trocar o número primo. Quem que eu vou escolher? O próximo, que é o 3. Eu posso fazer 3 dividido por 3? Posso. E o 9 dividido por 3 também dá certo? Dá sem vírgula? Dá. Então, eu vou escolher, ó, o 3, por isso que eu escrevi ele aqui. 3 dividido por 3 é 1. E 9 dividido por 3? 3. Coloquei o 3 de novo. 3 dividido por 3, 1. Chegou na parte 1 e 1, acabou essa continha. Agora, a gente vai fazer a multiplicação dos carinhas que estão aqui desse lado para descobrir quem que é o menor múltiplo comum entre o 12 e o 18. Então, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. E 18 vezes 2, 36. Belezinha? Então, eu trouxe só esses aqui pra vocês. Acho que deu pra entender. E aí é treinar, gente. Pega aí qualquer número que você quiser e coloca. Pergunta lá pra IA do WhatsApp. Faça exercícios de MMC para que eu possa treinar. Aí ele vai te dar os exercícios. Aí você tenta fazer no seu caderno. E depois você fala pra IA mostrar as respostas. Aí você vê se você acertou ou não. Para aprender matemática, a gente tem que treinar. Então, mão na massa.